A Lucicleide Silva, ela falou aqui: às vezes fico me perguntando, um ateu que é diagnosticado com câncer, por exemplo, em que ele se apega? Fiquei 2 anos dentro do hospital do câncer com a minha mãe e nunca vi nenhum ateu por lá. Muito interessante. Não há ateu num avião caindo, né? Não tem esse papo? Tem esse papo. Então parece que a fé em Deus é uma questão de desespero, não sei. A gente volta lá no sofrimento, no início da nossa fala, né? Mas tem esse componente. E pode ser que alguns ateus no sofrimento acabem buscando Deus. Aconteceu comigo já. Uhum. No início do meu ateísmo, entre os meus 19, 21, 22 anos, ou seja, mais de 15 anos, eu tive 2 experiências de reconsiderar brevemente. Eu estava, inclusive, com a suspeita de estar com câncer de pulmão. Eu fumava bastante, até ano passado eu ainda fumava, né? Eu era idas e vindas com esse negócio de cigarro, né? Agora eu espero não voltar jamais. E aí apareceu uma manchinha no meu pulmão e o pneumologista falou: Daniel, nós vamos precisar de outro exame um pouco melhor para entender essa manchinha aqui. Você fuma, né, cara? Nossa, eu gelei quando ele falou isso. Bicho, eu fiquei dormindo com esse barulhinho no ouvido dia após noite até chegar esse dia do exame e tal. Daí um dia eu tava muito mal, com a possibilidade de ser câncer, eu com 20 anos mais ou menos, passando em frente à igreja da Boa Viagem, lá em BH, entrei lá, fiquei refletindo sobre a vida. Eu sempre gostei de igrejas e ainda gosto, adoro, a gente faz muito turismo religioso, assim, eu gosto de visitar, eu me sinto bem, eu também gosto. Eu acho bonita a arte, sabe? Arte sacra. E eu me peguei durante 5 minutos conversando com Deus, falando assim: cara, você entende as minhas razões? Eu sei que você entende. Você é onisciente e bondoso. Dá mais uma chance, vai. Alguma coisa nessa direção. Mas no mesmo dia à noite, ali na hora de dormir, caraca, mano, eu conversei com Deus mais cedo, nada a ver, né? Então eu tive esse momento e outro que eu tava na fossa por questões do coração, não por problema cardíaco, mas questões amorosas. Sim. Tava mal pra caramba, sozinho em BH, meus amigos tinham viajado, cara, minha namorada na farra lá com os amigos, puta que pariu, tá acontecendo alguma coisa. Eu tava muito mal, muito deprimido, foi uma fase meio difícil da minha vida. E aí eu me peguei de novo, assim, conversando brevemente. Então, isso pode acontecer e tá tudo bem. O Iago Martins, que teve aqui recentemente, inclusive, conversando com o Pirula, num vídeo dele com o Pirula, falou isso. Não tem um mês em que eu não me pergunto assim, será que eu tô certo nessa minha crença? E tá tudo bem. Isso não te faz menos cristão, não me faz menos ateu. Se em algum momento da vida eu dou uma fraquejada, dou uma oscilada, uma hesitada. É super natural a gente ter algumas turbulências assim que nos faz questionar um pouco, mas o meu ateísmo foi amadurecendo muito de lá pra cá, em termos de leituras, de entender quem eu sou, de encontrar respostas na filosofia e na ciência, a ponto de recentemente, de novo, fumei pra caralho, dor na garganta. Daniel, não dá pra descartar que é câncer, vamos fazer uns exames. Porque eu cheguei já morrendo de medo disso, né? A Nath ficou ansiosa também. Isso é recente agora, cara. Tem... a gente já até tem a resposta. Eu tô com hérnia de hiato, refluxo. Caramba. E aí trouxe uma esofagite. Tô até tomando remédio, melhorando aos pouquinhos agora. Mas eu tive essa experiência agora e uns 4 anos também por conta de cigarro, bebida, acordei tossindo, engasgado algumas vezes, assim, uma coisa que eu nunca tinha tido. E cara, eu não recorri de novo, eu não parei para me perguntar. O ponto é, pode acontecer? Pode, de dar essas osciladas e tudo, mas quanto mais teoricamente bem fundamentado tá o ateu, eu acho mais difícil ele ficar cogitando se de repente... existe Deus e Deus me ajuda aqui. Mas o ponto mais específico, né, como é que a gente recorre? Eu fui ao médico. Se eu tivesse com câncer, eu ia fazer o tratamento. E boa parte das pessoas que se tratam mais no início se curam. E eu não sou mais especial do que qualquer outra pessoa para não aceitar que eu tô com câncer com 36 anos, porra. Eu sou mais uma pessoa, ainda mais com vários fatores de risco. Eu tava bebendo muito na minha vida, quase todos os dias. Desde o meu doutorado, cara, com estresse, assim, eu comecei a beber quase todo dia. Caramba. Não em grandes quantidades, mas assim, uma long neck à noite, um whisky ali, sabe, pra relaxar, jogar um videogame com a Nath. Mas nessa eu tive um avô que era alcoolista, né? Então, eu já tava com um alerta ligado que, porra, eu tô começando a beber quase todo dia. Aí, nesse susto, ele falou: Daniel, você tem fator de risco. Beber frequentemente e tabagista. Eu falei: mas eu parei de fumar em outubro do ano passado, porra. Já tem 7, 8 meses, não sei. Daniel, daqui
pelo menos 15 anos, 20, não sei, você vai ter um pulmão como de alguém que não fuma, ou pelo menos, eu não sei se ele falou de pulmão, mas o seu risco vai ser igual o de alguém que não é fumante, daqui 15, 20 anos. Nossa. Então não é uma coisa assim, parei de fumar e em 1, 2 meses não tem mais risco de desenvolver câncer de boca, de esôfago e de pulmão e coisas do tipo. Então ele falou, você tem fator de risco de bebida, de cigarro, então a gente tem que investigar, não dá pra descartar. Mas aí ele até falou, mas assim, a chance de ser um problema gástrico, que você também às vezes tem uma dor no estômago, uma indigestão, eu acho que é maior. Isso já me deu um pouquinho de conforto. E o Carl Sagan, cara, teve um papel importante nisso. Desculpa se eu tô me alongando, mas esse assunto é bem interessante, porque eu pensei muito sobre a morte recentemente, de novo, por conta desses sintomas estranhos. E o Carl Sagan, ele morreu por conta de câncer, novo, com 60 e poucos anos. E ele, na última entrevista, foi questionado. Sagan, e aí, você mudou de ideia sobre isso? E a própria esposa dele depois escreveu a respeito disso. Ele falou, não é porque eu tô morrendo que eu vou rever tudo aquilo que eu compreendi sobre a vida, sobre quem sou eu. Racionalmente não tem nenhuma razão, nenhum motivo para eu mudar de ideia sobre isso. E é um pouco a minha visão. E o Sagan traz essa contemplação sobre a nossa existência muito bonita e serena de que a gente não é mais especial do que ninguém. Eu já tive uma conhecida cuja filha morreu por conta de câncer com 20 e poucos anos. Pode acontecer com qualquer um. A gente mencionou aí mais cedo a filha do Thiago Leifert, infelizmente, né? Então, se acontecer comigo, eu vou encarar com os recursos que eu tenho pela ciência e também com uma visão mais filosófica de mundo que eu tenho, de que eu sou um pedacinho disso. Eu sou uma parte do universo. Nós somos uma forma de o universo se enxergar. Eu acho que tem uma beleza nisso, saca? Os átomos que compõem o nosso corpo foram fundidos no interior de estrelas. É muito bonito isso. Eu acho que o budismo ensina, inclusive, a gente a se desvincular dessa noção de apego ao eu, de que, não, eu vou morrer, vai acabar pra mim tudo. Cara, que apego é esse? É claro que a gente quer viver, eu gosto de viver, quero morrer com uns 85 anos, tendo escrito muitos livros, que o meu Instituto Ponto Azul leve muito conhecimento científico e pensamento crítico para as pessoas, que fique alguma marquinha, sabe? Eu acho isso bonito, eu acho que tá no meu sentido de vida isso também. Talvez filhos, né? Não sei se a gente vai resolver essa questão logo, né, Nath? Mas as pessoas que eu amo, meus familiares, os hobbies que eu tenho, isso tudo me dá sentido na vida. Faz a minha vida valer a pena. A religião pode ser útil e pode ajudar muitas pessoas, mas não é necessariamente isso é legal que você algo falou, que a gente precisa que eu queria ter, perguntar, saca? porque tem um vídeo seu com Pirula, né? Sim. Não acreditar em Deus, qual é o sentido da vida, né? É isso. É isso, cara. O sentido da vida é a gente que constrói. É a perspectiva de muitos ateus. Depende de nós encontrar aquilo que é importante pra gente e construir a nossa caminhada por aqui para que ela valha a pena. Você olha para trás lá na frente e fala, que legal que eu vivi. Que coisas bacanas eu fiz durante a minha caminhada. Que pessoas que eu impactei. Eu acho isso muito bonito, sabe? Tem uma cena do filme Avatar. Blade Runner, vocês falaram do Blade Runner. Não vi. Onde o replicante lá, o principal, ele tá perseguindo o herói do negócio, que eles estavam um perseguindo o outro, e ele tem a possibilidade de matar o cara e não mata, porque ele tava programado para morrer em breve, né? Ele era um replicante, um robô, né? Estava no final da vida dele e ele não se conformava com isso e foi atrás do criador para tentar ganhar mais tempo de vida, né? E aí falou que era impossível, que era uma programação que não tinha. Ele mata o criador e aí ele tá em cima de um prédio com outro cara pendurado para morrer. Ele salva esse cara que tava tentando matar ele e ele fala para ele, cara, eu vi estrelas nascendo, eu tive em não sei o que, coisas que os olhos humanos nunca vão imaginar ver, eu participei de tudo isso, e tudo isso vai se perder como lágrimas na chuva, que ele tá chorando, e aquilo é impactante, porque é um momento onde ele entende a finitude dele, e ele salva um ser humano porque ele entendeu a importância da vida, como a vida dele estava chegando ao fim, e que tudo isso... O que ia acontecer com tudo isso? Tudo isso ia ser perdido, entendeu? Ia ser misturado com um monte de coisa e ele não ia ter mais a consciência. E é essa parte que me pega, entendeu? Sim. Tipo, e aí? É isso então? É isso então. Talvez a morte seja um sono eterno sem sonhos. Porque a gente tem essa experiência todas as noites. A gente perde a consciência. Um treino para a morte? É claro. O sono
É deixar de uma dormir, experiência então. de consciência intermitente, exato. É. Você perde a consciência, então você deixa de existir enquanto um ser pensante quando você dorme, e intermitentemente, de vez em quando, você, no sono REM que a gente comentou, você volta a existir enquanto um ser pensante, sonhando com aquilo. Eu sonhei que eu estava aqui há 3 dias. Tava eu e o professor Wellington Zangari falando sobre paranormalidade, essas coisas aqui. E eu consegui produzir um efeito de telecinese. Com a força do meu pensamento, eu consegui mexer uma coisa que estava pendurada, como se fosse aquele crachazinho ali com a estrela, saca? Aí a gente ficou assim, caraca, existe e tal. Foi um sonho muito interessante. Mas aí no meu sonho foi frustrante porque você tinha um convidado depois, eu acho que era até o Pirula, aí eu não consegui dizer tudo que eu gostaria de dizer. Porque o Pirula... Caralho, velho. Mas a gente tem essa experiência, então, de deixar de existir todas as noites. Que pode ser algo parecido com deixar de existir. A anestesia também dá uma sensação estranha, Cara, né? eu Quando tomei você pra fazer o exame agora. entra na anestesia, né? E você sai... Eu tô lá de lado, né, pra médica lá com o negocinho, pôr a sonda aqui, pá, pra ver meu estômago, o que tava rolando aqui. Aí aplicou o remedinho aqui, né, opioides com alguma coisa. Eu apaguei, velho, deixei de existir. Não existia mais enquanto ser pensante, só esse pacote de carne aqui. Porque a consciência, numa perspectiva neurocientífica, ela emerge de um tipo de atividade cerebral. As nossas redes têm que disparar os neurônios, bilhões e bilhões, de uma forma sincrônica, para poder alinhar o que a gente está percebendo do mundo exterior com o nosso mundo interior, de sentimentos, afetos. E tem um núcleozinho ali que faz emergir essa noção de um self, de um eu pensante. Mas, de acordo com os budistas e com Sam Harris, que é um ateu que tem um pezinho ali em algumas coisas da espiritualidade nessa onda, é tudo uma ilusão. Ilusão, assim, no sentido de a gente ter um euzinho separado de tudo. É uma construção do nosso cérebro. Mas a vida... Vamos pensar assim, Vilela, só para encerrar esse assunto que eu sei que é legal, mas que dá pano pra manga também. Um pedaço de pizza, delicioso. Ou esse café com leite que a gente tomou, Sei. uma delícia também. Não é porque ele acaba, em algum momento, que perde o sentido de a gente tomá-lo, de a gente degustá-lo. O barato da coisa é o durante mesmo. Como dizia um professor meu de psicologia existencial, a vida é um intervalo entre 2 nadas. Nada antes, nada depois. Tudo durante. E pode valer a pena a caminhada. Esse que é o ponto, sabe? Por mais que a gente deixe de existir, não vai doer depois. Se os naturalistas como eu, né, ateus naturalistas, estiverem certos, não vai doer. Não vai ter um sofrimento eterno. Vai só acabar. É um sono eterno sem sonhos. E pode ter valido a pena a sua caminhada neste pálido ponto azul, que o Sagan sempre inspira a gente a refletir, né? O seu pedacinho na história.